Olá, tudo bem? Prazer, eu sou o Emanuel e hoje nós iremos falar desse rapaz aqui que está na minha mesa, minha nova aquisição. Como meu notebook principal é o que eu estou utilizando mais do que o meu computador. Ele se tornou minha ferramenta principal de trabalho, de edição, de hobby e está sendo maravilhoso. Mas antes eu vou te contar como eu adquiri ele. Eu adquiri ele através da Shopee. Sim, a Shopee tem sim vendedores confiáveis ao ponto de você comprar uma peça dessa caríssima e ele te entregar um produto confiável com garantia da Apple original, com um produto lacrado. Sim, tem como. E eu vou te explicar como tudo isso aconteceu. Primeiro, vocês podem ver que ele está um pouco sujo. Eu também vou contar um pouco as minhas primeiras impressões com esse cara aqui. Pois bem, eu realizei a compra dele aproximadamente ali 5/5 de 2026. Não foi exatamente, se eu não me engano, já era 6/5. Eu esperei um dia, porque meu cartão fechava no dia 5/5. E aí, com o cartão fechado, eu realizei a compra desse notebook parcelado. Eu, com os cupons que eu tinha e tudo que eu consegui, eu cheguei no valor de R$ 8.000. Inclusive, nesse exato momento que eu estou gravando, é o 7/7, eu já vi ele por volta de R$ 7.000, mas não nessa cor. A versão que tá por R$ 7.000 é a dourada, é aquela versão que não sai tanto para venda, porque o pessoal não gosta tanto da cor dourada, e então acaba ficando no estoque. Mas por R$ 7.000 compensa muito, porque isso aqui é uma baita máquina. Pois bem, realizei a compra no dia 6/5. O vendedor, um super solícito, já fez o mais rápido possível e eu fiquei esperando. E através do anúncio que eu comprei esse aparelho específico, só tinha um tipo de entrega que era pelo Sedex. E eu fiquei logo feliz, tive que pagar um pouco mais caro, se não me engano estava 150 a entrega dele. Mas eu sabia pelo menos que a entrega ia ser rápida, né? Porque o Sedex costuma ser rápido entregar. O problema é que já começou que eles não mandaram por avião, toda aquela mesma complicação, tem bateria, né, produto que não pode ser enviado. Tudo bem, enviou por caminhão, chegou rápido na minha cidade, porém começou alguns empecilhos. Que foi o caso desse notebook, ele foi apreendido pela Cefaz aqui do estado. Eu acredito que quando passou lá no raio-x, quando eles conseguiram ver o que tinha na embalagem, eles perceberam que era algo de alto valor. Então eles separaram para fiscalizar. E aí vem o primeiro ponto. Lá no Correios vai aparecer que ele foi apreendido pela Cefaz. Porém, quando eu liguei para lá, eu entendi que ele foi separado para fiscalização. Não significa que eu fui taxado pela minha compra. Foi porque ele foi separado para fiscalizar. Então esse apreendido é que eles pegaram lá do fluxo do Correios e levou para ser fiscalizado. Com isso, no primeiro dia eu liguei para lá, entendi isso, compreendi, tranquilo. Fui esperar eles fiscalizarem, né? No outro dia eu liguei para lá de novo, ele explicou que ainda não tinha se fiscalizado, estava com alta demanda, ia demorar. Beleza, esperei por aí por falta de 3, 4 dias. Quando eu já não estava mais aguentando esperar, preocupado, eu liguei novamente e o cara disse, ele está agendado para fiscalizar hoje, 11 horas. E eu fiquei um pouco mais tranquilo, né? Porque eu sabia que essa demora não é porque ele foi apreendido e sim porque ele estava na fila para ser fiscalizado. E aí, com isso, ele foi fiscalizado e foi liberado 4 horas da tarde desse mesmo dia para o Correios. O problema é que o Correios disse que ia entregar no outro dia, não entregou. Com isso, foi uma loucura, demorou mais uma semana para chegar na minha casa. Então, essa logística para mim foi triste, não é culpa do vendedor, foi o próprio Correios. E esse negócio de ser apreendido pela Cefaz é coisa que acontece principalmente no Nordeste e no Norte. É tanto que, se você prestar atenção, alguns vendedores no Mercado Livre não estão mais vendendo seus produtos para o Nordeste e Norte. Mas por quê? Porque geralmente eles vendem o produto sem nota fiscal. E aí é o ponto que eu chego. Esse produto foi comprado novo e eu optei por um vendedor que envia com nota fiscal. E esse foi o ponto-chave, porque se não tivesse nota fiscal, eu ou o vendedor teria que pagar todas as taxas lá do Cefaz para me receber o produto. E se eu não me engano, as taxas iam estar por volta de 3.800 por aí. E sairia um valor exorbitante, juntando com o valor do produto, que nesse caso seria melhor ter comprado na loja oficial. Pois bem, depois de uma semana recebi meu produto, ele veio com alguns amassados na caixa, muito por conta do transporte. Se eu não me engano, eu não estou lembrado agora, já vai fazer 2 meses que chegou, ele veio com
a embalagem dizendo que foi aberto, né? Que foi fiscalizado. Mas só a embalagem de fora, a caixa interna estava normal. Então, se você passou por esse negócio de ser apreendido, tome muito cuidado, porque você tem que ter comprado algo com nota fiscal. Claro que se você comprar algo de menor valor, muito dificilmente ele será apreendido, porque eles têm muita coisa para fiscalizar. Eles não vão parar para ver um mouse, por exemplo. Eles não vão parar para ver uma luz, um negocinho pequeno. Eles vão parar para pegar essas coisas com alto valor, como o MacBook, como um iPhone e por aí vai. Já falei sobre a parte que ele foi apreendido, então vamos falar do notebook que está aqui na minha mesa. Ele que é muito lindo, como que pode, né? É um computador muito lindo. Eu sinceramente sou apaixonado por ele, mas ele tem um defeito muito grande até. Ele suja com qualquer coisa. Então, essa tela dele é uma tela que tem uma textura muito acetinada. Então, qualquer coisa que encosta suja. Qualquer poeirinha que encosta, ela fica pregada. E você vai ter que passar um pano, uma esponja. Você vai ter que passar o dedo, né, para tirar aquela sujeira, para não ficar quando você for fechar. E quando você faz isso, fica toda a gordura do seu dedo. Ou se for um pano um pouco mais sujo, também fica. Então, você fica num ciclo de limpa, limpa, limpa. E no final, sempre fica a marca. E para vocês verem, ó, já fica a marca só em abrir. Então assim que eu tirei ele da caixa e abri aqui com o dedinho essa parte, a câmera já ficou suja. Qualquer coisa que acontece com ele já suja ele. Então a gente tem que ter muito cuidado. Ó, se vocês perceberem, aqui onde fica minha mão já tá suja, eu tenho que limpar aqui. Eu sempre limpo, mas mesmo assim fica sujo, porque a nossa mão, principalmente eu não sei vocês, mas acaba que a minha pele é um pouco oleosa, quando tiver uma doença que eu tenho de pele, que acabam fazendo a minha mão ficar um pouquinho mais oleosa. Então qualquer coisa que eu encosto já suja e eu tenho que ficar limpando o tempo inteiro. Então isso é um ponto negativo, entre aspas, né? Claro, é muito bom manter o seu aparelho limpo de qualquer forma, mas diferente de outro notebook que eu tenho por aqui, qualquer coisa que eu encosto nele não suja. Aqui não, aqui é o contrário. Qualquer coisa que encosto nele já suja. Então tem que ter todo esse cuidado com o aparelho. Do mais, eu estou há mais de um mês utilizando ele e tem sido maravilhoso. Para quem não sabe, eu trabalho com programação, sou programador mobile, e então eu utilizo muito da máquina, mas eu tenho utilizado 2 navegadores ativos, VS Code, Cloud Code, tenho utilizado o emulador Android, às vezes ligo o emulador iOS também, tudo isso rodando tranquilo nesse computador. Porém, eu já fiz ele travar um pouco. Como é que foi que aconteceu esse travamento? Eu estava em um ambiente diferente como esse, porque esse aqui tem um ar-condicionado, esse é um ambiente refrigerado. Eu estava em um ambiente sem refrigeração, eu moro aqui em Fortaleza, Ceará, então é muito quente, e acabou que eu estava transmitindo live a partir dele, e ele esquentou. Era 2 lives ao mesmo tempo, era um multi-stream, e ele acabou esquentando, começou a travar a live, então ficou um negócio meio estranho, mas realmente foi uma situação muito específica, que realmente por ele não ter o fã, né, ele é liso, ele não tem nenhum fã. O lado bom é que ele não faz barulho, o lado ruim é que ele não tem refrigeração ativa, quer dizer, e acaba que ele consegue esquentar mais do que uma versão Pro, e com isso ele precisa reduzir o uso do processador para se adequar. Bom, ele tem 512 GB de memória, ainda falta para preencher 117 aqui, só que eu tô com 2 eventos que eu fotografei aqui com arquivo pronto, então eu nem sequer apaguei ainda, eu tenho que apagar, e aí já vai liberar mais 100 GB aí. Então, contando com meus aplicativos, todas as minhas coisas de programação, todos os meus aplicativos de edição de vídeo, de foto, ainda sobrou aí por volta de 250 GB para me poder manusear arquivos. Eu sei que eu tenho que comprar o SSD externo, tá na minha lista de compra, mas por enquanto eu estou me virando muito bem com ele. Pois bem, agora a gente chega nos aplicativos de edição de fotos e vídeo. A minha experiência com esse computador foi totalmente diferente da minha experiência que eu tenho com o meu computador Windows. Por quê? Porque meu computador Windows ele travava bastante, mesmo eu tendo 48 GB de RAM, e aqui eu tenho só 16. Ele travava bastante no Premiere, ele trava muito no Lightroom. Quando eu peguei para editar foto no Lightroom aqui, foi mil maravilha, porque cada foto, quando eu vou passando, ele
passa quase que instantaneamente. Não sei se você que está assistindo tem convívio com Lightroom, mas já percebeu ele em alguns computadores um pouco mais fraco, mesmo o meu não sendo tão fraco. Quando eu passava as fotos para a direita no modo de edição, não na biblioteca era rápido, mas no modo de edição, eu sentia ele travando em cada foto para reconhecer os ajustes, as edições e por aí vai. Aqui eu não sinto isso. Eu passo a foto quase que instantaneamente, então isso é muito bom. E aí também eu entro no ponto em que as edições com IA, que você remove a sujeira, remove pessoas, aqui é muito mais rápido. Aplicar preset também muito mais rápido, independente da quantidade de foto, muito rápido. Importar as fotos, nossa, mil maravilha. Em questão de renderização e edição de vídeo, eu fiz um teste, inclusive eu ocultei esse vídeo porque teve um problema no som. Eu fiz um teste renderizando nesse MacBook. É muito bom, é muito suave, é muito rápido. Pronto, finalizado toda essa questão de programas, agora eu vou falar um ponto que me surpreendeu bastante. Eu já falei um ponto que eu fiquei um pouco assim, que foi a sujeira, né? Em qualquer coisa que encosta suja ele. E um ponto que me surpreendeu bastante é esse rapaz aqui, ó. O touchpad dele. Porque, cara, isso aqui eu não conectei nenhum mouse desde quando eu comprei. Mais de um mês, já vai fazer 2, nesse computador. Não conectei. Estou usando apenas o touchpad. Porque é maravilhoso. E mesmo trabalhando com edição, mesmo trabalhando com edição de vídeo, que você precisa ficar arrastando, ajeitando a timeline, tudo isso, eu não senti falta do mouse em momento algum. Então, tudo o touchpad me surpreendeu. O teclado é maravilhoso também, tem toda aquela questão do ser um teclado em inglês, mas eu já estou acostumado, há muito tempo eu troquei para o modelo em inglês no meu computador mesmo, então eu já me acostumei aqui com todas essas teclas. Não tenho problema quanto a isso. E do mais, essa aqui é uma excelente compra. Se você tem a oportunidade, se você tem as condições financeiras para realizar essa compra, eu indico, porque me ajudou muito na minha produtividade no trabalho. Sem contar que é um notebook, né? Eu tava me esquecendo, mas me lembrei agora, a bateria dele dura bastante. Hoje em dia eu utilizo ela praticamente o tempo todo ligada no carregador, por questões de saúde de bateria, né? Tô em casa, eu vou deixar carregando, mas se eu fosse falar sobre levar ele pro canto e ficar longe do carregador, sim, é possível. Porque eu, com o meu uso extremo, que tem 2 navegadores, o editor de código, VS Code, emulador, abro o Android Studio, abro um monte de coisa, ele sustenta fora da tomada. Algo que o meu, por exemplo, o notebook que a gente tem aqui, a gente foi assistir um filme, só tava rodando um filme. Quando deu 1 hora de filme em ponto, ele veio o aviso para ligar no carregador. Deu 20 segundos, foram 20 segundos, o tempo que eu me levantei do sofá, vim aqui no escritório, peguei o carregador e voltei. Quando eu ia conectar na tomada, ele desligou. Coisa que isso não acontece no MacBook. Você está interessado em comprar ele na Shopee? Vá sem medo, mas escolha bem o vendedor. Quando você escolhe bem um vendedor, você pode dormir tranquilo. Mesmo eu preocupado com a apreensão, deu tudo certo. Por quê? Porque eu escolhi o vendedor que tinha nota fiscal. É um pouco mais caro que os outros? Sim, mas é o certo, é o correto e a gente tem que fazer isso. Se você tem o seu notebook, fala aí o que você mais achou dele, o que você mais gostou dele. Do mais, muito obrigado por assistir, deixa o like e deixa o comentário.